Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o interesse do Cruzeiro no Arthur Gomes, mais um jogador que, na minha opinião, se chegasse, seria muito interessante o reforço para o elenco, né? No geral, na minha opinião, melhor do que qualquer jogador que o Cruzeiro tem atualmente. E assim, como que é visto essa história para pensar numa contratação, diferentemente do Matheus Pereira, não seria algo tão complicado, tão impossível de se imaginar, mas ainda assim é um pouco difícil. Eu quero trazer aqui os detalhes que temos de atualização até na manhã, nessa quarta-feira aqui com vocês. Além disso, quero falar também aqui no canal sobre o atacante o Paulo Vitor, anunciado de forma oficial, que seria um dos primeiros reforços chegando, né, no Cruzeiro. A expectativa até mesmo nessa quarta-feira de que chegue alguns outros atletas para complementar o elenco da Raposa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que já está bem próximo. Inclusive hoje chegamos aí aos 39 mil inscritos, valeu demais aí a cada um que se inscreveu, então valeu demais. Vou deixar os links também aqui do nosso canal de cortes do Cruzeiro News, para que eu me inscrever no canal de cortes, Gustavo. Porque por lá eu posto os trechos mais curtos aqui dos vídeos, e se qualquer coisa, Deus me livre, acontecer com o canal aqui, ó, vocês já podem me acompanhar por lá, caso aconteça alguma coisa. Então é bom ter um canal reserva também no YouTube. Se você gosta do meu trabalho, gosta aqui dos vídeos, clica aqui nesse card que apareceu, ou pesquise aqui, ó, cortes do Cruzeiro News, ou o link embaixo na descrição, e já se inscreva, beleza? Bom, então essa notícia surgiu na tarde da última terça-feira de que, assim, de acordo com o portal A Bola, o Cruzeiro demonstrou interesse no Arthur Gomes, jogador que pertence ao Sporting, com passagens aqui no Brasil pelo Santos, pelo Atlético Goianiense, e que, assim, não tá tendo uma temporada excelente lá no futebol europeu, muito pelo contrário. Enfim, essa informação também confirmada aqui pela Rádio Itatiaia, no Brasil, e além do Cruzeiro, uma equipe chamada Al Ahly, lá dos Emirados Árabes, estaria também interessado na contratação do atacante. Ou seja, o Cruzeiro teria uma disputa com um time árabe que não é bom, né? Até porque tem uma condição, sem dúvidas, muito superior. Além disso, o empresário do Arthur Gomes é o mesmo do Neymar, né? O pai do Neymar, onde ele, inclusive, em entrevista à Rádio Itatiaia, falou o seguinte: estamos conversando com o Cruzeiro. Não consigo dizer como as coisas vão ficar, mas estamos conversando. O Cruzeiro formalizou uma oferta, mas ainda não temos uma resposta do Sporting de Portugal. Estamos conversando, as coisas estão acontecendo. Disse aí o pai do Neymar, né, o empresário do Arthur Gomes. Então, notícia bem interessante, né? Então, pelo menos assim, não é tão difícil de imaginar uma compra em definitivo ou um empréstimo do atacante para o Maior de Minas. Lembrando que os valores que foram especulados, que ele poderia chegar, vi gente falando de 20, 25 milhões, não seria isso se ele chegasse ao Cruzeiro, tá? Até porque, pelo que eu olhei aqui, ó, de acordo com o site Transfer Market, ele vale hoje 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões de reais, basicamente o mesmo valor que o Cruzeiro pagou pelo Wesley, né? Então não é tão difícil assim. Bom, ele que tem 25 anos, ou seja, não é mais uma jovem promessa de 19, 20, 21, e que tem contrato com o Sporting bem longo ainda, até junho de 2027. Então, assim, não é um jogador que daria para pensar, por exemplo, de sair de graça e tudo mais. Na melhor dos cenários seria o Cruzeiro comprá-lo, ou se não, por exemplo, pegar por empréstimo de uma temporada, até por conta desse vínculo dele com a equipe portuguesa ser bem longo, né? Deixei aqui, ó, os números dele nessa atual temporada, vestindo a camisa do Sporting, não foi um desempenho assim tão ruim, se você for parar para analisar. No caso, o desempenho do jogador, que na maioria dos jogos foi muito mais reserva do que um titular. Bom, nessa temporada pelo Sporting ele jogou 38 jogos, marcou 4 gols apenas e 3 assistências. Foi a primeira temporada dele, até porque ele estava por último lá no Estoril Praia, também de Portugal, onde ele disputou nesse período, né, 33 partidas, 3 gols e 5 passes, até ser negociado com o Sporting. Lembrando que ele atua tanto como ponta esquerda ou ponta direita. No Sporting desse ano, basicamente ele jogou nessas duas funções, e aqui no Brasil ele surge na base do Santos, pelo Santos no time principal. Lembro dele, né, alguns jogos 2017, 2018, nesse período foram um pouco mais de 50 partidas, 7 gols e 2 assistências. Ainda foi emprestado a Chapecoense lá em 2019 com um desempenho bom, 4 gols em 30 jogos. Volta para o Santos em 2020, 36 partidas, 4 gols. Para o Atlético Goianiense em 2021, 4 gols apenas também e 3 assistências em 28 jogos, até ir para Portugal. Então até quando ele foi contratado pelo Sporting, muita gente ficou surpresa, né, do jogador, porque num cenário ideal ele sairia do Santos com 21 anos para o Sporting de Portugal, mas não foi isso que aconteceu. Depois de vários empréstimos aqui no Brasil, Chapecoense, Atlético Goianiense, e ainda essa passagem curta lá no Estoril Praia de Portugal,
até chamar a atenção também do Sporting. Com certeza, por ter o pai do Neymar como empresário, deve ser um excelente, né, negociador, e que no Sporting nesse ano, ele, apesar de não ter sido titular, não foi completamente escanteado no elenco, longe disso. No Campeonato Português mesmo, ele entrou em 28 rodadas, apenas 10 como titular, então muito mais reserva do que titular. Nesses 28 jogos, ele marcou 2 gols na Liga Portuguesa e deu ainda outras 3 assistências. Então, não espere que ele chegaria e vai marcar 10 gols, 15 gols por ano, até porque o máximo de gols que ele fez em uma temporada foi 5. Então, é um jogador muito mais para criação de jogadas, pela ponta esquerda ou pela ponta direita. Deixei aqui também um mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver que nessa última temporada pelo Sporting, jogou muito mais como ponta esquerda, né? Esse gráfico aqui, ó, da Liga de Portugal, muito mais como ponta esquerda, mas fez também um papel ali como ponta direita. Então essa versatilidade eu acho bem interessante. Jogador também que é de Minas Gerais, ele é de Uberlândia. Diferentemente do Matheus Pereira, nós não temos a confirmação se ele torcia ou não para o Cruzeiro, mas é interessante, né? O Cruzeiro demonstrando interesse em alguns atletas que nasceram em Minas Gerais. Isso é algo que pode acabar facilitando, quem sabe, numa tratativa, mas agora saber se ele vai chegar com uma compra em definitivo, avaliada aí na casa dos 3 milhões de euros, ou, por exemplo, por empréstimo, isso aí só o tempo vai dizer. Então, como o próprio pai do Neymar e o empresário dele já disse, estão conversando, né? Se tiver alguma novidade, eu trago também aqui para vocês no canal. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Paulo Vitor, que foi anunciado na manhã, né, dessa última terça-feira. Primeiro novo reforço do Cruzeiro depois que foi anunciada a aberta, né, a janela de transferências, no último dia 3. O Elivelton Palacios já havia sido anunciado, agora o Paulo Vitor, jogador que deu entrevista, muito feliz, né, de defender a Raposa, e que assim, tem contrato com o Cruzeiro bem longo agora, até dezembro de 2025. Não é muito grande, Gustavo? Sim, eu também acho, obviamente, mas a questão é o seguinte, ele pertencia ao Valladolid, lá da Espanha, e não faria sentido, né, para o jogador abrir mão de um contrato até 2025 para assinar com o Cruzeiro até o final do ano que vem. Então, manteve, às vezes, a base do acordo, possivelmente, ao invés dele ter sido repassado por empréstimo, indo em definitivo para o Cruzeiro. Jogou a última temporada pelo Rio Ave, foi muito mais lateral esquerdo do que ponta, até por isso ele só marcou um gol e uma assistência em 29 jogos, mas vale lembrar, ele joga também como lateral esquerdo, apesar de que eu vejo que ele vai chegar para ser um reserva do Bruno Rodrigues, que o Cruzeiro até então não tinha, né? Ele deu entrevista, inclusive, falando, né, que vai dar vida pela camisa do Cruzeiro, falou o seguinte: tenho muita vontade, me dedico bastante, deixo a vida pela essa camisa, vou deixar minha vida por essa camisa, podem esperar as melhores coisas de mim, pois eu vou fazer o máximo possível para dar muitas alegrias a todos os torcedores, garantiu aí o Paulo Vitor. Tomara, né, o Cruzeiro que no geral, quando contrata algum jogador questionável assim, até que os jogadores não foram tão ruins. Um exemplo, claro, foi o Rafael Bidu. Quando chegou, todo mundo ficou com 5 pés atrás, né, para falar o mínimo, do Rafael Bidu. E ele termina, quando ele se lesiona contra o Santos, como titular. E todo mundo, ninguém questionava a titularidade dele antes de ter aquela grave lesão. Então, no geral, como o Paulo Vitor não vai ser a principal contratação do Cruzeiro pro ataque, e sim para complemento de elenco, eu acho que está ok, tá? Até porque era do Valladolid e tudo mais, é uma opção a mais. Mas espero sim que o Cruzeiro vá ao mercado e busque outro nome. Tem sido especulado vários, igual o Arthur Gomes, o Matheus Pereira, então eu vejo que o Cruzeiro não vai ficar parado nesse mercado de transferências, inclusive pelos 2 últimos nomes especulados, até melhor do que eu imaginava. E você, o que espera aí do Cruzeiro no mercado? O que tem achado desses nomes até aqui? E o que espera, né, do Paulo Vitor? Só lembrando que possivelmente nessa quarta ou quinta-feira, outro nome que deve ser anunciado vai ser o Lucas Silva, terminando, né, os 3 jogadores que já tinham assinado com o Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto aí com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui, ó, atualizando a situação do Matheus Pereira. Fica aqui e confere mais atualizações e o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News para você se inscrever também. Valeu, galera!